clamamos, nós louvamos, buscamos, ó Pai, a Tua presença. Sentimos, Senhor, ó Pai, pois o Senhor habita em meio aos louvores. Nós te pedimos, Espírito Santo, à medida, Senhor, que nós fomos sendo ministrados a Tua palavra, assim também, ó Pai, nós intercedemos que o Senhor, ó Pai, visite os nossos. Visite, Senhor, ó Pai, os discípulos de perto, os discípulos de longe, aqueles, Senhor, ó Pai, que estão, ó Pai, aqui com a família representando. Eu te peço, Espírito Santo, que cadeias sejam quebradas, Senhor, que os olhos, ó Pai, sejam abertos. Nós te pedimos, Espírito Santo, à medida que nós fomos, ó Pai, caminhando, sendo aqui, Senhor, ó Pai, ministrado pelo Teu amor, pela Tua palavra, pela revelação a qual o Senhor traz para o entendimento na noite de hoje, nós te pedimos, Espírito Santo, ao mesmo tempo, Senhor, que estes nomes, que essas imagens, ó Pai, dos filhos, dos pais, dos maridos, das esposas, forem vindo, ó Pai, à nossa mente, eu te peço, Senhor, que ao mesmo instante eles estejam sendo tocados pela Tua presença. Nós cremos, Senhor, que em Teu nome, ó Pai, ainda, Senhor, há poder para curar, há poder, Senhor, ó Pai, para libertar. Senhor, como estamos sendo, ó Pai, assim como Pedro, Senhor, quando o Senhor traz a revelação para ele, ó Pai, e ele pede que o Senhor o banhe, ó Pai, ali o Senhor traz a revelação, ó Pai, que a Tua palavra, quando nós somos, ó Pai, expostos pela Tua palavra, a Sua palavra já nos limpa. Nós te pedimos, Espírito Santo, que toda acusação do diabo, que neste momento caia por terra. Senhor, toda acusação, ó Pai, de passar, caia por terra. A Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos garante, Senhor, ó Pai, que há um avivamento, Senhor, ó Pai, sobre a nossa estrutura. Quando nós estamos, ó Pai, sendo expostos, ó Pai, a Tua palavra, a Tua revelação, ela nos cura, ela nos traz vida, ela nos coloca como limpos, ó Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, à medida, Senhor, que a Tua palavra fosse abrindo aos nossos olhos, assim como, ó Pai, a glória do Senhor se manifesta sobre o altar, assim como, Senhor, ao olho, ó Pai, ao olhar profético, ó Pai, somos conduzidos, ó Pai, a glória do Senhor, através das riquezas dos céus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que não haja barreira em nossos corações, que não haja, Senhor, palavras, Senhor, ó Pai, aos nossos ouvidos, que possa, Senhor, ó Pai, tirar a essência, Senhor, daquilo que o Senhor nos trouxe, que é glorificar o Teu nome. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. E coloca, Senhor, à disposição do Senhor, o Teu Espírito. Pai, eu te peço, assim, nós oramos, ó Pai, juntamente com a Tua igreja. Nós não somos maior, ó Pai, do que aqueles que nos escutam. Mas eu te peço, Espírito Santo, usa mais uma vez, ó Pai, este vaso de barro. Usa mais uma vez, ó Pai, este homem, Senhor, que muitas das vezes também é falho. Mas eu te peço, Espírito Santo, nos enche, ó Pai, como um vinho novo. Nos enche, Senhor, ó Pai, com algo, Senhor, ó Pai, da Tua essência. Porque de nós mesmos, ó Pai, nada nós podemos fazer. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Assim também, Senhor, eu te peço, toma as mãos, ó Pai, dos Teus filhos que me ouvem, que ao Senhor ser conduzido a tocarem, ó Pai, em outros, a tocarem, Senhor, ó Pai, sobre os discípulos, ao seu irmão, ao Teu próximo, durante a palavra, Senhor, ó Pai, que assim também sejam condutores da Tua presença. Que assim também, ó Pai, possam ser, ó Pai, manifestado, ó Pai, a Tua glória através das mãos dos Teus filhos, para que eles possam ver, ó Pai, o Senhor usa todos, ó Pai, da mesma forma, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Como está sendo o seu domingo? Amém. Vamos assentar. Glórias a Deus. Mensagem da cruz. Mas antes de eu entrar dentro do tema, eu quero ser obediente ao Espírito.
Quando estava na mesa ali, o Senhor nos levou a um texto. Eu quero começar compartilhando sobre João Batista. Amém? Abra comigo aí em Mateus capítulo 11. Aleluia. Quem aqui já passou por dias de dúvidas? Será que isso é para mim mesmo? Será que o Senhor realmente falou comigo? E quando estava na mesa, o louvor estava acontecendo, o Senhor me levou a esse texto e eu creio que tem uma chave para abrir corações na noite de hoje. Amém? Existe uma chave para abrir corações. Então o Senhor me deu essa chave, eu não vou deixar ela sobre a mesa. Glorifico o Senhor por essa palavra, que diz assim: e quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e a pregar nas cidades da Galileia. E João, ouviu isso na prisão, o que Cristo estava fazendo, e enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam dessa força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem e aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queria que você voltasse comigo para o versículo 4, onde Jesus responde: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Feche teus olhos. Pai, o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Pai, nós cremos que os sinais que acompanharam o Senhor diante da terra, após os discípulos de João voltam e anunciam a João no cárcere, o Senhor estava vendo, o Senhor estava fazendo, eles viam e ouviam falar. Senhor, o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Por isso, Senhor, os sinais continuam sendo feitos. Através da Tua Palavra, pessoas são libertas. Através da Tua Palavra, as pessoas são curadas. E assim nós cremos, ó Pai, que na noite de hoje, todas as cadeias que nos prendem, Pai, neste momento, os grilhões são quebrados.
Pai, nós cremos, Senhor, ó Pai, e no momento da dúvida de João, no cárcere, Senhor, ó Pai, há uma dúvida de João, mas ele ouviu, ele viu e ele nasceu, Senhor, para cumprir um propósito. Senhor, todos nós somos tomados muitas das vezes de dúvida, e nós te pedimos, Espírito Santo, traz a certeza ao nosso espírito, aquilo a qual o Senhor nos conduziu a fazer, aquilo a qual o Senhor, ó Pai, nos levantou, ó Pai, e nos conduz, ó Pai, a fazer. Na noite de hoje nós cremos, ó Pai, que milagres, prodígios e maravilhas, ó Pai, acontecem, ó Pai, sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Pai, nós declaramos, Senhor, ó Pai, toda a obra do diabo, ó Pai, caindo por terra sobre as nossas vidas, toda a resistência de Satanás, ó Pai, sendo quebrada, Senhor, neste momento. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos conduz, ó Pai, a tua palavra que é verdadeira, ó Pai, sobre as nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Amém. Você está preparado? Olha o teu irmão, está preparado? Aleluia. Então vem comigo. Aleluia. A mensagem, abra comigo aí em Marcos capítulo 15, verso de número 22. Aleluia. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer no lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e retiraram de si as vestes dele, e lançaram-lhe sorte para ver quem levaria cada um. E era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cuspiram-se, e cumpriram-se a escritura que dizia: com esses malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: a tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também. Os que com ele foram crucificados os insultaram. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu pegar o meu aqui. Glória a Deus. A cruz, ela revela o amor e o propósito. Porém, queridos, nós vemos que quando Jesus ele começa a falar e a trazer o futuro da revelação da cruz, o processo a qual ele passaria, os discípulos, mesmo caminhando com ele, não tinham a total, a plena revelação do propósito da cruz. Mas ninguém, queridos, tem maior amor do que esse. Eu queria que você abrisse comigo aí em João capítulo 15, ou ouvisse comigo aqui no telão.
que diz a respeito disso. João capítulo 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, ao dar a alguém a sua própria vida em favor dos teus amigos. Amém? Então a cruz, ela revela o amor e o propósito. Eu quero dizer para você que a cruz, ela não foi um improviso, ela não foi um acidente de percurso, mas foi o propósito de Cristo se cumprindo, para minha e para a tua libertação. Amém? A cruz, ela foi explícito o amor de Deus por mim e por você. João 3,16. Abre para mim ali, por favor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então a cruz, ela é muito mais, queridos, do que um acidente de percurso. É muito mais do que quando nós olhamos para ela, né, nós não vemos, pelo menos os discípulos, eles entendiam dessa forma. Muitos daqueles que viram e passaram pelo processo e viram Jesus passando pelo processo da crucificação, ao mesmo tempo não entenderam. Nós vemos isso, segundo ali a palavra ela nos expõe, quando os discípulos a caminho de Maús, eles voltam ao caminho porque eles viam que o Salvador, o Cristo agora tinha sido crucificado, e eles voltam ali, e Jesus precisa se manifestar a eles, expondo novamente as Escrituras, mostrando para ele o propósito daquilo. Então, eu quero começar dizendo para você, não foi um improviso. Fala para o teu irmão, não foi um improviso, foi por amor. A manifestação do amor, mesmo ainda quando nós éramos pecadores. A cruz, queridos, não foi algo, queridos, que depois que nós nos convertemos. Não. Ele morreu por mim e por você, antes da fundação do mundo. Mas a cruz foi quando o ápice do amor de Jesus, ou de Deus, é explícito para mim e por você. Amém, Senhor? Do ministério de Jesus, ele caminhava rumo ao Calvário. Mas deixa eu falar para você que este amor, mesmo sendo anunciado, ele é incompreendido. Ele não é compreendido pelos discípulos. Se você for comigo agora, lá para Lucas capítulo 9, ou melhor, Mateus 16, 21. E desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir a Jerusalém para sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, o chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que não é compreendido. Mesmo quando Jesus ele começa já a anunciar o que viria sobre ele. E muitas coisas acontecem nas nossas vidas, e muitas das vezes nós não compreendemos, sim ou não? Mas se eu estou no caminho, por que essas coisas acontecem comigo? Por que isso tem que acontecer comigo? Ou muitas das vezes, por que isso está acontecendo com ele? Neste momento nós vemos Pedro, um dos discípulos, se colocando, mas a palavra vai revelar
que Jesus ele repreende a Satanás de Pedro, falando para ele que ele não cogita mais as coisas dos céus ou do reino, mas porém ele cogita das coisas da terra. E repreende porque a cruz ela faz parte do processo, ela faz parte do processo e do propósito de Deus para manifestar o amor dele por mim e por você. Consegue me compreender, sim ou não? A cruz faz parte, mas ele é incompreendido. Você vê que Pedro repreende Jesus, porque assim como Pedro, nós vemos também Judas. Eles esperavam o quê? Um Messias glorioso, mas um Messias sem a cruz. Sabe, eles esperavam alguém que vinha e tomasse o reino, manifestasse o reino, mas eles não compreenderam a cruz, não compreenderam o porquê que ele havia de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E você compreendendo aí, você caminhando pela palavra, você vê que mesmo Jesus declarando que ao terceiro dia ele ressuscitaria, que era apenas um processo que ele passaria, você vê muitos discípulos abandonando e voltando para casa. Não, esse processo não aguenta. Mesmo tendo a revelação da palavra de Cristo, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, muitos viraram as costas e voltaram e seguiram seu caminho, porque eles não compreenderam de fato o amor anunciado, mas incompreendido. E quantos de nós não queremos o Cristo da vitória? O Cristo que vai fazer, o Cristo que vai prosperar, o Cristo que vai romper as nossas cadeias. Mas muitos recusam o Cristo da entrega. Não, mas eu só quero, mas a entrega, o preço que eu preciso pagar, sim ou não? Sabe, a noite de hoje, a mensagem da cruz que o Senhor nos leva na noite de hoje é para nos levar a um nível maior de maturidade, a um nível de compreender que mesmo que caminho que há bênção, não vai ser simplesmente nas nossas vidas, após nós nos convertermos e sermos cristãos, não vai ser somente um tempo de montanhas, não vai ter sempre um tempo de montes nas nossas vidas, haverá tempo de vale. Vocês conseguem compreender, sim ou não? Não vai ter simplesmente tempo de montes, fala assim, tempos de monte, tempos de bênçãos, mas vai ter também tempos de vale. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que é o Deus de monte, queridos, Ele também é o Deus de vale. O mesmo Deus que ministra os nossos corações quando nós estamos nas bênçãos, prosperando, é o mesmo Deus que quando nós passamos pelos momentos de dificuldade, Ele caminha comigo e com você. Deus não muda. O que muda, pastor, então, é o coração do homem. O que distancia Deus, muitas das vezes, é o coração do homem. E nos faz entender que Deus está tão longe de nós. O amor de Deus. Deus é um Deus de vale, mas Ele também é um Deus do monte. Não sei o que faz que você está hoje. Deus é Deus Espírito. Amém, queridos? E a glória de Deus, querido, ela aponta também para o sacrifício. Ela aponta para o sacrifício. Eu queria levar você lá para um monte, quando Jesus reúne ali os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe para o monte. Eu queria que levar para você, pega o endereço aí, Lucas capítulo 9, verso de número 29. Fala para o teu irmão assim: o céu também comunica a respeito da cruz. Olha isso. E aconteceu que enquanto ele orava,
a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida. E falaram do quê? Da sua partida. Deixa eu falar para você, os céus comunicam o seu propósito. Ali, Moisés e Elias, você vê Jesus se transfigurando, e quando Moisés e Elias, eles aparecem, a palavra de Deus traz menção, eles começam a comunicar a respeito da partida de Cristo, do propósito da cruz, a respeito da sua partida, e que ele estava para cumprir, e o que ele estava para cumprir em Jerusalém. Fala para mim que você já viu isso. Fala, pastor, eu já vi isso. Não, eu já ouvi isso. E ali os céus estavam comunicando com Cristo a respeito do propósito a qual ele passaria. E Pedro e seus companheiros que se achavam-se de 32, e Pedro e seus companheiros que estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Próximo versículo 33, por favor. Ao se referirem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom que estejamos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e envolveu-os, e encheu-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles clamaram-se. Naqueles dias a ninguém, e a eles clamaram-se. Depois daquela voz, percebendo que Jesus estava sozinho, eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. A versão que eu estou aqui está um pouco diferente, mas a essência é essa: o céu comunica aquilo que está como propósito nas nossas vidas. Então Jesus, ele estava anunciando aos discípulos o seu amor, e ao mesmo tempo, querido, estava sendo incompreendido. A essência é essa: tendo visões, tendo revelação. Porque imagina você num cenário como esse, onde você vê o seu discipulador, Jesus, o mestre, aquele que está fazendo sinais, prodígios, maravilha, te chama para subir o monte e orar com ele. Para mim, esse momento era um momento comum entre os 3, posso colocar assim, dentro do meio da equipe. Jesus, ele seleciona 3 a um nível maior de maturidade. Aqueles que ouvindo e vendo, mesmo ouvindo e vendo, quando Jesus falava, isso você pode compartilhar, assim eles compartilhavam. Mas mesmo ouvindo e vendo, quando Jesus olhava para eles e falava, isso aqui vocês não vão falar para ninguém, isso aqui vocês guardam para vocês até o dia que me vê subindo. Imagine você num dia que era comum de oração,
Jesus chamando vocês, vamos à parte, vamos orar comigo. E eles sobem, e é comum também deles, mesmo Jesus em oração, a palavra vai trazer, vai ressaltar a necessidade dos discípulos. Eles estavam passando por um período de sono, mas mesmo assim se mantendo acordados. Havia uma necessidade física na vida dos discípulos. Mas naquele momento Jesus então ele se transfigura, o seu rosto começa a brilhar, e suas vestes se tornam mais brancas, e se aproximam dele dois homens, Moisés e Elias. E você, tendo entendimento comigo, você vê que um representa os profetas e o outro representa a lei. Porém, eles estão ali para tratar de algo muito maior do que a lei e os profetas. E eles estão comunicando o propósito da cruz, o propósito do amor, que mesmo nós vivendo em meio ao pecado, não distanciou o amor de Deus para ser revelado sobre a minha vida e sobre a sua. E talvez você veio me compreendendo hoje as fases da sua vida, mas deixa eu falar para você, o amor de Cristo se revela para mim e para você. Há propósito de Cristo na minha vida e na sua vida. Sabe, mesmo naqueles dias que nós estamos top, nós estamos no monte, parece que nós não, hoje eu estou firme, mesmo naquele dia. Jesus fala assim, você precisa descer, porque o maior aqui sou eu. Meu amor se manifesta com você, mesmo nos dias bons, mesmo nos dias que você olha e fala assim, não, hoje eu fechei o dia, eu posso me curvar diante de Deus e falar assim, hoje o dia foi maravilhoso, hoje eu não pequei, hoje eu não cometi falha. Mesmo nesses dias Deus fala para você, desce um pouquinho, porque eu tenho que ser maior que você. A glória de todas as coisas são minhas. Amém, queridos? Deixa eu voltar aqui. Nós já vimos que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Talvez na sua mente você fale assim, não, eu estou pronto para a bala, eu estou pronto para um momento de crise. E em algumas situações, alguns amigos se manifestam nessas fases das nossas vidas. Alguns suprem as nossas necessidades. Mas, queridos, é muito difícil você achar um que morreria em favor de você. Não, esse amigo ele morreria em favor de mim. Quando você olha, cadê ele? Onde você vai? Não, mas você não estaria comigo em todos os momentos? Não, né? Neste momento não. Alguns vendo você se afogando para aí, olha, eu até pensei em entrar para te salvar, mas não sei nada. Nesse momento, o que vale mais é a vida dele. Sabe o que Jesus fez? Deixa eu abrir uma janela aqui só para te desprender um pouquinho aí do sono. Porque tu pastor irmão faz assim, viu? Aleluia. O casal pegando aí, pegando aqui no Estela, assim. Sabe? Havia um grande fazendeiro, senhor de muitas terras. Ele tinha 2 filhos. Olha o teu irmão aí, tinha 2 filhos. 2 filhos, não é 3 não, 2 filhos. Amém? O mais novo ele pega e ele sai da fazenda. Eu não quero aqui fazer nenhuma ilusão ou menção ao pródigo, mas ele sai, né, da casa do pai e sai e vai curtir a vida. Vai conhecer os mundos, vai conhecer as cidades. Porém, o pai sente falta desse filho. Ele fala para o filho mais velho, vá à procura do teu irmão. Vá à procura do teu irmão e veja como ele está e traga o teu irmão de volta. E o irmão mais velho, ele decide ir atrás do seu irmão, cumprindo ali o desejo do seu pai. Imagine você com uma incumbência de sair a
abrir o caminho que o seu irmão tinha tomado e para trazer em resgate ele de volta para a casa do seu pai. E esse menino, esse filho mais novo, ele saiu, aprontou o que tinha que aprontar, e em determinado momento ele é preso e ele é julgado. Porém, naquele momento da história, naquela fase, as leis se aplicavam com a morte. A maior punição era a morte, e a forca estava pronta. A forca estava pronta. Porém, quando o julgador ou o juiz naquele momento que emitia a sentença, já tinha o jovem ali preso em correntes, estava a forca preparada, ele anunciava junto à cidade em gritos, falando: se tiver um que esteja disposto a pagar o preço de morte por ele, ele sai daqui livre de todas as acusações. Silêncio tomando o auditório, assim como você que está me ouvindo na noite de hoje. Mas lá no fundo, o irmão mais velho estava entrando e ele lembrou das palavras do seu pai: traga o seu irmão com vida a qualquer custo. A qualquer custo. E ele grita: eu pago o preço. Eu pago o preço pela vida do meu irmão. Eu pago o preço pelo que ele vai passar. Eu pago o preço para tirar ele dessas cadeias. Eu pago o preço para livrar ele da mão da morte. Eu pago o preço. E o juiz diz: tragam-no aqui. Em lágrimas ele vem em meio ao corredor, seu irmão reconhecendo ele como o seu salvador. A forca era minha e era tua. Quando Jesus disse: eu vou em favor de mim e de você. A morte, queridos, era a nossa sentença, debaixo do pecado que nós vivíamos. Mas ele disse: eu pago o preço. Amém? Amém? Está comigo, senhor? Aleluia. Então a glória, querido, esse segundo ponto que nós vimos, a glória ela aponta para o sacrifício. Quando se manifesta então Moisés e Elias, eles também estavam conversando a respeito da crucificação. Então os céus comunicam, a glória comunica também com o propósito a qual nós haveremos de passar. Sabe, lá em João capítulo 12, Jesus ele traz algo assim maravilhoso a respeito do propósito de se morrer. E ele diz assim: e respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora esta angústia, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas
precisamente como está proposto vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Amém? Então a semente ela precisa morrer para dar fruto. A morte de Cristo ela gerou vida para muitos. Deixa eu falar para você, há muitos frutos que só nascem quando nós morremos para nós mesmos. Sabe, tem frutos que vai nascer quando a sua vontade deixar de existir. Ah não, mas eu queria isso. Não, tem frutos que só vai nascer quando a nossa vontade deixar de existir. A noite de hoje eu estava comendo, esses dias estavam mais gelados, nós acordávamos assim com a vontade de tomar um café, um chocolate e voltar para a cama. Mas por que a nossa vontade ela morre quando é em direção a um benefício que nós vamos receber no final do mês? E quando nós olhamos para o reino dos céus, nós olhamos falando assim: não, mas hoje dá para mim ficar em casa, hoje dá para mim ver o final do jogo, dá para mim ver o resultado do Corinthians e Palmeiras. Deu ruim aos olhos de muitos, né? Aos olhos de muitos, eu vejo assim, eu não assisto assim muito, faz muito tempo que eu não paro para assistir um jogo, né? Mas eu vi os meninos comentando a respeito do futebol. Nós vemos, né? Eles falam: não, foi o juiz teve parte no resultado, né? Mas muitas das vezes, queridos, nós temos um propósito, nós negociamos a nossa vontade, nós colocamos a nossa vontade primeiro, nós precisamos matar a nossa vontade. O corpo, quanto mais nos alimentamos das nossas vontades, mais forte se torna a carne contra o espírito. Nós alimentamos as nossas vontades e o nosso espírito, ao mesmo tempo, ele se enfraquece diante da vontade da carne, porque aquilo que você alimenta se torna mais forte, sim ou não? Sim ou não? Então por isso nós temos que decidir morrer para que frutos novos vivam em nós. E aqui nós chegamos no quinto ponto, onde a ceia ela é como um ato profético. Onde Jesus, mesmo antes da cruz, ele compartilha o seu corpo e sangue como um ato profético. Mesmo antes de acontecer os céus, ele nos anuncia o tempo da nossa libertação, o tempo de uma nova aliança, o tempo de vida sobre as nossas vidas. Em João capítulo 6, quando Jesus está ensinando sobre o pão vivo que desceu dos céus, e ele fala também sobre os pães que eles comeram no deserto, e mesmo assim ainda teriam fome novamente. Ele fala que ele é o pão. Ele fala que aquele que não come, não bebe, não tem vida em si mesmo. Ele revela a grandiosidade da ceia, a grandiosidade do seu propósito. E a ceia, ela é um ato profético. Queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 22. Depois você lê lá, finalzinho de João capítulo 6, você vai ver o porquê que a ceia não pode ser negada para você. Houve um tempo que a ceia era como um troféu dos crentes. Aqueles que se julgavam maiores do que o outro e julgavam que o outro pecador não podia participar. Era uma sentença
que o próprio homem dava, mas que Deus em nenhum momento pediu para que assim fosse feito. Lucas capítulo 22, 19. E tomando o pão, deu graça, e partindo, e deu-o, dizendo aos seus discípulos: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aí ele continua dizendo assim: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o traiu. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Então nós vemos que a ceia, ela é um ato profético diante daquilo que Jesus passaria, ao ponto dele revelar também as mãos daquele que o trairia. Então Jesus está mostrando que o propósito vai se cumprir, que vai se cumprir o propósito sobre a vida dele, que ia trazer vida a todos aqueles que estavam entregues à morte. Amém, queridos? Então hoje nós precisamos viver o que já foi conquistado na cruz. E há uma luta, queridos, que Jesus precisou passar antes do Gólgota. Há uma luta entre a dor e o propósito. Fala para o irmão assim: há uma luta entre a dor e o propósito. Então, Getsemane, todos passam. Eu e você também passa pelo nosso próprio Getsemane, o tempo onde nós vamos passar por dor e ao mesmo tempo nós vamos ter que decidir pelo propósito. E Jesus não foi diferente. Ele sobe para o Getsemane e ele é prensado na prensa de azeite. Imagina você em meio a um tempo de oração dos discípulos, ele sai e muito angustiado, sofrendo por aquilo que ainda haveria de passar. Ele volta aos discípulos e os discípulos encontram eles dormindo, não como na primeira vez, lutando contra o sono, mas em sono, dormindo. E ele chama a atenção: viu, não conseguistes orar comigo uma hora sequer? Levante. E os encoraja novamente a orar, mas ele entra nesse período onde a dor e o propósito, uma luta onde que por si mesmo ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Há um grito dentro de nós e muitas das vezes nós queremos abandonar, nós queremos abrir mão, porque é o período da dor, é o período que nós olhamos e vemos o que está nas nossas mãos e muitas das vezes está trazendo dor. Mas aí a gente tem que decidir pela dor ou pelo propósito. Jesus, no momento de dor, ele queria, como homem, abrir mão. Como homem, ele olha para si e fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele podia decidir. E ele passou pelo Getsemane, lutando entre a dor e o propósito. Então Jesus, ele luta em oração, mas submete-se à vontade do Pai.
Ele escolhe em amor obedecer, mesmo em lágrimas. A palavra vai dizer que o seu corpo, naquele momento que ele está angustiado, imagina você no monte, ao ponto de você suar gotas de sangue. O nível que Jesus passou naquele momento, naquela prensa de azeite, em luta com o seu corpo, com a sua dor e o seu propósito. Deixa eu falar para você, o propósito de Deus é sempre mais fácil. Se submeter à vontade de Deus é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Amém, igreja? Então, há um propósito da cruz que vai revelar amor, vai revelar perdão, vai revelar redenção. E Jesus passou por tudo isso para que nós pudéssemos estar aqui hoje nesse culto, celebrando a vida em nós. Queria neste momento orar por você. Se coloque de pé antes de nós servirmos a ceia. Feche seus olhos, não se distrai, mas abre teu coração diante de Deus. Abre, revela Ele diante do Pai na noite de hoje. Feche seus olhos. Sim. Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom, Senhor, ouvir a tua voz, como é bom, Senhor, ser levado através da palavra profética do seu livro e ver os passos, os processos a qual o Senhor passou em amor de mim e do meu irmão. Senhor, quando nós olhamos, ó Pai, o Getsemane, nós olhamos, Senhor, ó Pai, para a oração no templo, Senhor, ó Pai, de dor. Muitas das vezes, Senhor, nós nos encontramos, ó Pai, em prensas de azeite, em prensas, Senhor, ó Pai, que é possível tirar e extrair o melhor, Senhor, ó Pai, de nós. E nós te pedimos, Senhor, que na noite de hoje, pela tua palavra, extraia, Senhor, o melhor de nós, em meio à dor, em meio ao desespero, em meio à vontade de abrir mão. Senhor, revela para nós o teu propósito. Tira de nós, ó Pai, um grito, mesmo que sufocado na nossa garganta. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Nos leva, Senhor, ao nosso propósito, o teu querer para com as nossas vidas. Manifesta o teu amor, ó Pai, em direção àquele que se encontra, Pai, perdido. Um dia fomos nós, Senhor. Um dia fomos nós que andávamos errantes
Senhor, ó Pai, encontrou, ó Pai, a casa dos irmãos, ó Pai, como nos ouve na noite de hoje. E Pai, mesmo aqueles, ó Pai, que vai ouvir esta mensagem, Senhor, pelo veículo de comunicação, eu profetizo, Senhor, que o melhor tempo está por ser revelado. Sim, Senhor, um tempo de restauração, de transformação, porque todo lugar, ó Pai, a qual o Senhor entra, o Senhor muda, Senhor, a atmosfera muda, o amor chega. Sim, Senhor, eu te peço, Espírito de Deus, entra com propósito, Senhor, nessas vidas, nessas famílias, trazendo, Senhor, uma nova essência para um novo tempo. Sim, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a tua cruz, o propósito, Senhor, da salvação, do amor, é revelado através da tua cruz sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Aleluia. Querido, se você abrir comigo, 1 Coríntios, deixa lá. Uma ronha útil para me ajudar aqui. Você estende as suas mãos aqui, eu quero abençoar nessa mesa. Pai, nós abençoamos este momento, o pão, o suco da vide aqui, ó Pai, representando o corpo e o sangue do Senhor, neste memorial. Nós agradecemos, Senhor, pela vida do homem no campo. Nós profetizamos, Senhor, que nunca falte, ó Pai, a colheita, que nunca falte a chuva, Senhor, nunca falte as mãos daqueles que servem, ó Pai, muitas das vezes a nossa mesa. Desde já, Senhor, ó Pai, nós quebramos toda a maldição, ó Pai, do campo à mesa, e neste momento abençoamos, ó Pai, a celebração, ó Pai, a ceia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém e amém. Amém, igreja? Poder pegar aí o pão, o suco. Aleluia. Pode servir, igreja, por favor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu, tendo dado graças, o parti e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Coma do pão. E da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: erga o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Tome do cálice.
Vou te dar um minuto para você adorar o Senhor, glorificar o Senhor, nesse novo tempo, uma aliança nova. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus. És minha plenitude. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. És minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, recadinhos antes da gente encerrar o culto. Amanhã nós temos célula em casa, amém? Glória a Deus, não falte. Vocês são nossos convidados. Segunda-feira fizemos o dia do amigo, foi uma bênção, né? Muitas pessoas lá em casa. Nós pudemos passar um tempo em comunhão juntos. Esperamos vocês em casa amanhã, na nossa célula, amém? Às 8 da noite. E no sábado, nós temos um discipulado. Geralmente nós fazemos o discipulado somente com alguns discípulos em casa. Porém, nesse sábado nós vamos abrir para todos e vamos fazer aqui na igreja. E vamos receber o pastor Marcelo de Bauru, que vai trazer uma palavra abençoada. Então, você é nosso convidado no sábado. Amém? No sábado às 7h30. Amém? Então, venha que você vai receber uma palavra poderosa do céu. O pastor Marcelo vai estar aqui com a gente. Amém? E o convite é só para vocês, amém? Que vem aqui. Não é aberto para... ali. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, está encerrado o culto. Ótima semana a todos. Deus os abençoe. Queridos, só mais um recadinho.